Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 7 sobre análise sintática 3 e nessa aula nós veremos aí exercícios sobre a pontuação entre as orações. Como vimos lá na pontuação entre os termos da oração. Vamos seguir aí a mesma linha, tá? Eu vou colocar as frases aqui, vocês vão dar o stop, vão resolver e vão voltar aqui pra gente corrigir. Pois bem, stop. Resolveram? Vamos corrigir. Tá aqui, galera. Por que tem essa vírgula aqui? Eu tenho aqui um E aditivo, coordenada, né, aditiva. Mas aí eu tenho que ver a questão dos sujeitos. Tem dois sujeitos, como é o caso dessa aqui, a mãe saiu e os filhos ficaram, seria a ordem direta. Tem dois sujeitos, eu coloco a vírgula aqui, sem problema algum, a tendência é essa, tá? Mas se tem um sujeito só, né, e o E ali separando, aí não coloca a vírgula. Então, dois sujeitos, coloca a vírgula aí, tá? 2. As cidades onde tem praia são boas para morar. Eu tenho aqui o quê? Esse onde tem praia, esse onde é um pronome relativo. As cidades, né, as quais tem praia, são boas para morar. Se é pronome relativo, eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva. Resta-me ver se é restritivo ou se é explicativa. Está restringindo ou está dando uma explicação a respeito de alguma coisa? Está restringindo, são as cidades onde tem praia. Tá? Então, se é uma adjetiva restritiva, não precisa colocar a vírgula aqui. Tá? Sem vírgula. Já na 3, eu tenho uma adjetiva, né, também introduzida pelo pronome relativo onde, explicativa. Como é que eu sei que é explicativa? O pessoal do norte pode não saber, né, porque eles não moram aqui. Para ver como a questão da adjetiva ela é bem subjetiva aí. Tem que estar contextualizada. Caxias do Sul é uma cidade aqui no sul, né, que tem festa da uva todos os anos, porque tem muita uva lá, porque dá bastante uva lá. Então eu sei que ela é uma explicativa, estou dando uma explicação a respeito. Isso aqui é próprio de Caxias, né, onde a uva é o símbolo do esplendor colonial. Então tem que colocar aqui as vírgulas. Aqui é uma explicativa e aqui é uma restritiva. Tá? 4. Faça tudo, todavia, com muita responsabilidade. Olha que interessante, faça tudo, todavia, com muita responsabilidade. As coordenadas, as orações coordenadas, né, que são introduzidas pelas conjunções coordenativas, aí elas sempre têm vírgula, com exceção, né, aquela questão ali do E. Né, um sujeito só não coloca vírgula, dois sujeitos coloca vírgula, do aditiva, né, coordenada aditiva. As outras todas têm a conclusiva, a alternativa, a explicativa, a adversativa, a alternativa, assim por diante. Então coloca a vírgula sempre antes das coordenadas. Essa aqui é uma coordenada, né? Todavia, com muita responsabilidade. Porém, mas, digamos assim, coordenada adversativa. 5. Desejo que cases logo. Essa é a oração. Eu desejo que cases logo. Mas o que eu coloquei aqui no meio? Isso pode acontecer no meio da substantiva, colocar algum termo. Pode ser uma oração adverbial, pode ser uma coordenada intercalada, pode ser um vocativo, que é esse caso aqui. Desejo, vírgula. Ó Maria, vírgula, que cases logo. Tá? Foi colocado um vocativo aqui no meio. Aí vocês aprenderam lá, não se coloca nem uma vírgula entre a principal e a substantiva. Não, nesse caso aqui coloca, porque eu tenho aqui um vocativo. Tem que estar ligado nisso. Tá? 6. Diremos tudo, ainda que não gostem. Diremos tudo, embora não gostem. Adverbial concessiva. Está lá no final. Se está lá no final, está na ordem direta, não precisa colocar vírgula aqui. De jeito nenhum. Tá? Ó, diremos tudo, embora não gostem. Para ver como é uma adverbial concessiva. Stop. Vamos resolver. Tá aqui. 7. Aqui, tá? Dá uma vontade de colocar vírgula, é só porque é grande. Já cansei e boto uma vírgula. Não. Vamos fazer a análise. O que é sujeito aqui nessa oração? Aí faz a perguntinha para o verbo. O verbo está aqui. Quem é que encontrou? Os nossos desbravadores. Sujeito. Aí eu tenho o sujeito, posto ao verbo, o verbo, e depois eu tenho o complemento do verbo, que é o objeto direto, uma terra fértil. E lá no final, o nosso termo 4, que é o adjunto adverbial. No sul do Brasil, advérbio de lugar. Ela está toda trocada. Aí eu não posso separar. No sul do Brasil é o advérbio, está lá no final, no lugar certo, não precisa colocar vírgula. Agora aqui eu não posso separar o sujeito do verbo do seu complemento, então não coloca vírgula nenhuma. 8. Espero que venha nos visitar. Substantiva. Eu espero que venha nos visitar. Eu tenho uma substantiva objetiva direta. Mas aqui no meio, como eu falei para vocês, no caso do vocativo lá anterior, eu tenho uma adverbial temporal, que tinha que estar lá no final. A ordem seria, espero que venha nos visitar quando tiveres tempo. Não, mas eu tirei de lá, coloquei aqui entre vírgulas, bem no meio,
aqui da substantiva, tá? E aí a gente coloca entre vírgulas, porque eu tenho aqui uma adverbial temporal, tá? 9. Estavas tão distraído que não me viste. Pois bem, pessoal, eu tenho aqui uma adverbial consecutiva, não se coloca, embora tenha gramáticos que digam que dá para colocar a vírgula aqui. A tendência é não colocar a vírgula entre aí esse tão e esse que da consecutiva. Fica estranho, estavas tão distraído, vírgula, que não me viste. Tá? Não coloca a vírgula, embora tenha gramáticos que digam que dá para colocar. E aí, mais uma vez, eu ressalto. Olha a gramática que o teu concurso está pedindo. Onde? No teu edital. Tá? Mas a tendência é essa. Se fizer assim, não vai errar na redação. Claro, se fizer assim lá, na introdução, depois vai lá no desenvolvimento, vai separar. Opa, o cara disse não sabe, tá fazendo a Deus dará. Tá? Segue a mesma ordem. 10. Eu poderia ir, mas não fui. Mas adversativa, coordenada adversativa, sempre tem vírgula antes. Eu vivo dizendo que é assim que se faz. Eu tenho aqui uma substantiva. Né? Eu vivo dizendo, tá, oração principal, que é assim que se faz. Não se coloca a vírgula aqui, separando a principal da substantiva. Esse, vivo dizendo, é uma locução verbal. Né? Eu digo que é assim, geralmente a gente coloca um verbo só, mas eu coloquei aqui uma locução verbal, porque vocês vejam que também isso aqui não é uma reduzida de gerúndio, tá? Se liga, faz a análise aí que vocês vão ver que não é. Gritou tanto que ficou rouco. Mesmo caso da 9, consecutiva, não se coloca a vírgula aqui. A adverbial consecutiva não precisa da vírgula. Stop. Vamos corrigir. Pois bem, aqui. 3. Irei visitá-los logo que puder. Quando puder. Adverbial temporal. Tá lá no final, não precisa colocar a vírgula aqui. Tá na ordem direta. 14. Joguei no time que venceu. Opa, joguei no time o qual venceu. O qual, pronome relativo. Se é pronome relativo, essa aqui é uma adjetiva. Vamos ver se é restritiva ou se é explicativa. Eu joguei no time que venceu. Naquele que venceu, só no que venceu. Está restringindo. Não coloca vírgula. Adjetiva restritiva, não coloca vírgula. 15. Logo que puder, vírgula. Irei visitá-los. Opa, aqui não tem, aqui tem, por quê? Porque aqui está na ordem direta, aqui eu coloquei no início, está na ordem direta, então a adverbial que eu tirei de lá e coloquei aqui no início, coloca a vírgula aqui, tá? Você tem que estar muito ligados aí, pessoal, nas adverbiais, porque as adverbiais têm essa propriedade, é que nem um advérbio, pode estar no final, pode estar no meio, pode estar no início, e isso mexe com a pontuação. Muito cuidado com os advérbios, com as orações adverbiais e com as orações adverbiais reduzidas. Se souber de tudo isso, vai saber pontuar direitinho, tá? Olha aqui, 16. Não posso viajar ganhando pouco. O que eu tenho aqui, pessoal? Não posso viajar ganhando pouco. Prestem atenção. Não posso viajar porque ganho pouco. Olha aqui, ó, tem uma conjunção escondidinha aqui. Porque ganho pouco, não posso viajar. Esse ganhando pouco nada mais é do que uma oração subordinada, adverbial, reduzida, de gerúndio, causal. Não posso viajar por quê? Porque ganho pouco. Ela está aqui no final, não precisa colocar a vírgula aqui. Se ela estivesse lá no início, eu diria ganhando pouco, vírgula. Não posso viajar. Tá? Então aqui não vai vírgula, porque ela é uma reduzida, causal de gerúndio, né? E está na ordem direta, está lá no final. 17. Seu namorado chegou, vírgula, portanto, arrume-se. Está aqui, ó. Antes da coordenada, e é uma coordenada conclusiva, a gente sempre coloca a vírgula. A vírgula nas coordenadas é bem fácil, só ficar ligado aí na questão do e aditivo lá. Né? 18. O necessário é que venhas aqui. Olha que interessante, pessoal. O verbo ser aqui, eu tenho uma substantiva aqui, não precisa colocar vírgula em lugar nenhum. Tá aí, ó, 19. Ó, no sul do Brasil, quando a gente viu lá antes, estava aqui no final, agora está lá no início. O que tem que fazer? Peguei o advérbio e coloquei no início, vírgula. E aqui não mexe nada, porque eu não vou separar o sujeito do seu verbo do seu complemento. Tá? Vamos lá. Stop. Vamos corrigir. Pois bem, tá aqui. Na 20 não tem como ter vírgula nenhuma, porque o sujeito é nós, notamos é o verbo, e aí eu tenho uma substantiva objetiva direta aqui. Não dá para colocar vírgula de jeito nenhum, senão eu vou separar a substantiva do seu verbo, da sua principal, da sua oração principal. Tá? Subordinada da principal. Não se coloca vírgula de jeito nenhum. 21. O Guarani, que vinha jogando bem, perdeu no último jogo. Olha que interessante, por que tem vírgula aqui, pessoal? Porque eu estou falando do Guarani, está contextualizada para quem conhece o time de futebol do Guarani. Naquele momento, né, ele vinha jogando bem. Então, é uma explicativa, o qual vinha jogando bem.
pronome relativo, adjetiva e explicativa, porque está falando especificamente do Guarani. É uma explicação que eu estou dando a respeito do time. Agora, na 22 não tem. Os times que jogaram ontem, está restringindo só os times que jogaram ontem, né? Então, os quais jogaram ontem, isso aqui é uma adjetiva e é restritiva, porque eu estou falando só dos times que jogaram ontem. Isso aqui é específico do Guarani, aqui é só os times que jogaram ontem. Então, aqui tem, aqui não tem. 23, ou vai ou fica. Coordenada alternativa. A conjunção é sempre a segunda, vírgula ali, né? Antes das coordenadas sempre tem vírgula. 24, deixe-me um recado, caso eu não esteja em casa. Deixe-me um recado se eu não estiver em casa. Adverbial condicional, tá na ordem direta, tá lá no final, não tem vírgula nenhuma ali, tá? 25, eu sei que todos irão ganhar. O que eu tenho aqui? Eu sei que todos irão ganhar. Uma substantiva também, uma objetiva direta. Eu não coloco vírgula nenhuma. Mas eu tenho aqui no meio o quê? Paf, paf. Poderia ser um vocativo, poderia ser uma adverbial, né? E vocês têm que cuidar muito porque fazem muito isso. Aqui eu tenho uma coordenada intercalada. Ó, e você também sabe, é uma coordenada intercalada, uma coordenada adjetiva ali, ó. A coordenada aditiva, o ezinho tá ali. Ponto, aliás, vírgula e vírgula ali, tá? Separando aí, né? Separando não, bem no meio da substantiva aqui, pessoal. Bem no meio da substantiva. Agora o que eu tenho aqui? 26, a gente viu lá antes, diremos tudo, ainda que não gostem. Tava lá no final. Peguei lá do final, coloquei aqui no início, embora não gostem, adverbial concessiva, vírgula ali, tá? É diferente lá da outra. Coloquei no início agora. Stop. Vamos corrigir. Opa, tá lá. 27. Embora tenha paciência, não quero ser professor. Embora eu tenha paciência, não quero ser professor. Né? Nem precisa ter muita paciência para ser professor. Tá aqui, ó. Concessiva. Né? Adverbial concessiva. Tá no início, ela tinha que estar lá no final. Tá no início, vírgula aqui. E segue adiante. Tá? A oração seria não quero ser professor, embora tenha paciência. Né? Aí seria na ordem direta, não teria vírgula. Mas como eu coloquei aqui no início, coloca a vírgula ali. 28. Eu espero que venha nos visitar. Ó, espero que quando tiveres tempo. Olha que interessante, se quando tiveres tempo, tá aqui no meio. Né? É uma adverbial temporal, tinha que estar lá no final. Coloquei aqui no início. O que acontece? Coloquei aqui no meio. O que acontece? Entre vírgulas. Era para estar lá no final. Tá? Adverbial temporal ali no meio. E ela está no meio da... Tá aqui, ó. Espero que venha nos visitar. Né? Tá no meio da substantiva. 29. Ficou tão feliz que não conseguiu dormir. Tão que é a mesma coisa, não se coloca vírgula nas consecutivas. 30. Paulo, ao jogar futebol, quebrou o pé. Olha que interessante aqui, pessoal. O que é esse ao jogar futebol? Paulo, quando jogava futebol? Adverbial reduzida de infinitivo. Né? E temporal. Tem que estar ligado nisso. Ela tinha que estar no final. Coloquei aqui no meio. Eu coloco entre vírgulas. Tem que estar ligado nas reduzidas aí, pessoal. 31. Paulo estudou tanto como os outros. Olha que interessante, não tem nem que colocar linha nenhuma aqui. Paulo estudou tanto como os outros estudaram. O verbo está aqui, da segunda. Comparativa, não tem vírgula. Tá? 32. Pensou melhor e resolveu ir embora. Por que eu não coloquei vírgula agora? Hein? Porque agora o sujeito é ele. Ele pensou e ele resolveu. Tá? O sujeito, para os dois verbos, é o mesmo sujeito. Então não precisa colocar vírgula aqui. Não é aditivo. Tá? Tem que estar ligado nisso. Stop. Vamos resolver. Aí. 33. Quero que saibam que, embora estejamos sem trabalho, não os demitirei. Quero que saibam que não os demitirei. Seria a oração. Embora estejamos sem trabalho, lá no final. Tá? Isso embora aqui é uma concessiva, adverbial concessiva. Tinha que estar aqui no final. Coloquei ali, coloca as vírgulas aqui. Tá? Está na ordem indireta, está no meio. 34. Saímos pela noite e voltamos pela manhã. Paf, vírgula ali. Tá? Mas por que não tem vírgula aqui? Porque o sujeito é nós. Nós saímos, nós voltamos. O mesmo sujeito não precisa colocar vírgula. E aí, aqui tem vírgula porque é uma coordenada adversativa. Nas coordenadas adversativas tem. Tá? 35. Sem querer, brigou com o namorado. Olha aí, cuidado. Por que tem aqui? A ordem seria brigou com o namorado, embora não quisesse. Na ordem direta. Isso aqui, pessoal, é uma concessiva adverbial reduzida de infinitivo.
É o mesmo que dizer, embora não quisesse, brigou com o namorado. Segue a mesma regra, as reduzidas seguem as mesmas regras das desenvolvidas. Né? Então, se é uma adverbial reduzida, né, concessiva de gerúndio, de infinitivo, está aqui no início, ela tinha que estar no final, eu coloco a vírgula aqui. Tá? E que vai lá embora, não quisesse, brigou com o namorado. Outra reduzida. 36. Sendo rico, achava tudo muito barato. Ele achava tudo muito barato, por quê? Porque ele era rico. Eu tenho aqui uma adverbial causal reduzida de gerúndio. Porque era rico, achava tudo barato. Tá? Então tá aqui no início, coloca a vírgula. Mesmo caso dessa aqui. Ela tinha que estar lá no final. Tá? 37. Solicitamos que saíssem de lá. Nós, sujeito, solicitamos o quê? Ó, objetiva direta substantiva, não separa por vírgula. Não tem vírgula nenhuma aqui. Tá? Vamos lá. Stop. Vamos corrigir. Aí, pessoal. Essa 38 é bem interessante, porque eles misturam, eles vão fazer tudo isso. Eles vão colocar no meio das substantivas as adverbiais, vão colocar no meio das substantivas vocativos, vão colocar no meio das substantivas aí as coordenadas intercaladas. E isso aqui é muito comum de as pessoas errarem. Tá? Ai, tem uma vírgula aqui, tem uma vírgula aqui, tem uma vírgula aqui, por quê? Tá? Vamos ver por que existem essas vírgulas todas. Temos pouco dinheiro, mas conseguiríamos juntar mais. Seria a oração. Tá? Agora, temos pouco dinheiro, vírgula, mas essa vírgula, porque está antes da coordenada adversativa, tem que ter vírgula. Essa vírgula, porque imediatamente eu introduzi o quê? Ó, se Deus nos ajudar, caso Deus nos ajude. O que é isso aqui? É uma adverbial condicional. E eu coloquei ela ali no meio da oração. Ela tinha que estar aqui no final. Se eu coloquei ela ali no meio, eu tenho que colocar as vírgulas ali. Tá? Então essa vírgula é porque está antes da coordenada. E essa vírgula porque está abrindo aqui a adverbial condicional. E essa está fechando, porque ela está no meio, ela está ali, né, no meio da oração. Ela tinha que estar lá no final. Por isso que tem 3 vírgulas aqui. Cuidado! Tá? 39. Terminado o baile, foram embora. Olha que interessante isso aqui. Terminado o baile, foram embora. Como a gente viu, tem gramáticos que dizem que pode ser causal e pode ser temporal. Eu posso dizer, foram embora porque terminou o baile. Causal, né, tudo de particípio. Foram embora porque terminou o baile. Eu posso dizer, assim que terminou o baile, foram embora. Né? Ou pode ser ainda consecutiva. Foram embora, tanto é que terminou o baile, sei lá. Enfim, sempre vai estar na questão de vocês contextualizado. Aqui está até descontextualizado. De qualquer maneira, seja ela temporal ou causal, ela é uma reduzida adverbial. Ela tinha que estar lá no final. Não, ela está aqui no início. Então, vírgula aqui, tá? Porque é uma adverbial. 40. Tinha seus métodos e... Ó, mesma coisa. Tinha seus métodos e resolveu deixá-los de lado. Esse embora gostasse de segui-los é uma adverbial concessiva. Ainda que gostasse de segui-los, ela está aqui no meio, ela tinha que estar aqui no final. Mas trouxeram ela aqui para o meio, coloca entre vírgulas, da adverbial concessiva. 41. Verei se consigo ir até lá. Eu, sujeito, verei verbo, se consigo ir até lá. O que é? Complementa o sentido desse verbo. Objetiva direta, subordinado, substantivo, objetiva direta. Eu verei se. Isso aqui é uma conjunção integrante, esse se, introduzindo a subordinada, né, a substantiva, objetiva direta. 42. Vieram as notícias e João não gostou. Opa, agora tem vírgula aqui. Por quê? Porque eu tenho as notícias vieram e João não gostou. Sujeito de vieram, sujeito de gostou. Então eu tenho 2 sujeitos, eu posso separar o E, sem problema nenhum. Só que colocaram o sujeito lá do outro lado. O que vieram? As notícias. E aqui na 43, um C para diferenciar do C41. Voltarei caso seja preciso. Se for preciso. Aqui eu tenho uma adverbial condicional. Esse se, né, é uma conjunção adverbial condicional. E não uma conjunção integrante como essa aqui. Todo cuidado é pouco. Está lá no final, não precisa colocar vírgula aqui. Está na ordem certa da oração adverbial. Tá, pessoal? Pois bem, galera. Em relação às orações, a pontuação aí, né, exercícios sobre pontuação e sobre as orações, pontuação entre os termos da oração, é isso. As aulas de pontuação terminam aqui, as aulas do site, né? A partir daqui só nos DVDs. E as nossas próximas aulas aí do site serão sobre regência.
Tá ok? É isso aí.